Agora 7h mais 6, estamos começando mais um Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91 e começando nesta quarta-feira, dia 19 de julho, trazendo as primeiras informações do time do Asa. Alô, Eduardo Cardial, bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui nesta quarta-feira com informações do gigante arapiraquense que já vive esse clima de decisão pela classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Asa precisa de uma vitória. Pode até classificar com empate ou até mesmo com uma derrota, mas o torcedor alvinegro quer mesmo os 3 pontos, uma vitória, para classificar de uma forma mais segura e muito mais consistente. Técnico Celso Teixeira conversou com os jogadores na segunda-feira, conversou ontem na terça-feira, realizou treinamento ontem no CT do Bálsamo com os atletas. A principal novidade: o lateral esquerdo, Foguinho, trabalhando normalmente com os demais jogadores. Apurei que o Foguinho já está liberado pelo departamento médico para atuar. A questão do Júnior Viçosa está fazendo transição ainda. Até o final da semana, o departamento médico deve conversar com a comissão técnica para liberar ou não o atacante Júnior Viçosa. Essa é a principal dúvida. Celso Teixeira não vai poder contar com o volante Marquinhos e com o Cristiano Robert. Ambos estão punidos com o 3º cartão amarelo. Terá o retorno do volante Zé Wilson. A formação da equipe poderá ser a mesma que iniciou o jogo diante da equipe do Bahia de Feira, com 2 alterações: o retorno do Zé Wilson no lugar do Marquinhos, e se o Júnior Viçosa for liberado pelo departamento médico, o Júnior Viçosa no lugar do atacante Tito. É mais ou menos por aí esse time do Asa para essa decisão diante do Jacuipense. O Meridira falou sobre o ambiente da equipe e o foco total na classificação. Cara, o ambiente tá leve, tá tranquilo. A gente sabe que com a derrota as pessoas começam a achar coisas negativas, né? Mas o grupo tá tranquilo, tá ciente que a gente temos um jogo fundamental, importante no domingo. E o grupo tá focado, que o pensamento é fazer uma boa semana de trabalho e sim a gente chegar no domingo, colocar em prática tudo que o Celso vai passar pra gente aí, pra gente fazer um grande jogo e buscar o resultado e buscar a classificação, que vai ser importante para todo mundo. Trabalhar durante a semana pensando exclusivamente nesse jogo do Asa contra o Jacuipense, ou de repente o foco muda um pouco? Não, pensar no jogo, mas também no possível adversário no outro grupo. Isso só depois do jogo mescla esse pensamento? Cara, a gente não pode pensar no que pode acontecer lá na frente, nós temos que pensar no nosso momento. Acho que é um jogo decisivo, é uma decisão pra gente, então nós temos que focar a semana toda no Jacuipense, e independente do que aconteça, a gente sabe da importância e todo mundo aqui está ciente disso, então nós jogadores está bem concentrado, bem focado, todo mundo sabendo do compromisso que temos junto com a nossa comissão e a nossa torcida, e a nossa prioridade é o Jacuipense. E aí sim, depois que se classificar, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, aí podemos pensar nisso, mas primeiro é pensar só no Jacuipense. Tá aí, portanto, conversamos com o Didira, no microfone, campeoníssimo da seleção NN. Preço dos ingressos a R$20, todo mundo pagando meia entrada até sexta-feira. O valor é R$20 até sexta-feira. Depois de sexta-feira, aí esse valor pode ser majorado. Você, torcedor alvinegro, tá fazendo o quê? Corre, adquire o seu ingresso e vai incentivar o gigante arapiraquense na classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. São informações do Asa, aqui dentro do Jogo Rápido. Valeu, Eduardo Cardial. E agora direto, sem perder tempo, para o Viderlan Araújo. Fala, Canhão. Um abraço para você que está no comando do Jogo Rápido. Estamos de volta na programação da NN. Olha, o Asa começou a semana que promete ser uma semana emocionante nesta preparação para enfrentar a equipe da Jacuipense no próximo domingo, na última rodada da primeira fase desta Série D. O mais importante, antes de se fazer cálculos, pensar na projeção do que o Asa vai enfrentar na sequência da competição, é saber que o time precisa fazer o chamado dever de casa, vencer o jogo, encaminhar essa classificação para a segunda fase
decidir se ficará em terceiro ou em quarto lugar, dependendo do que aconteça, porque até com um empate e até mesmo uma derrota, o Asa pode se classificar ainda, com chances matemáticas ficando em quarto colocado, com a última vaga pelo número de vitórias. Esta situação aí é claro que passa longe daquilo que o torcedor espera, do que o técnico Celso Teixeira espera e a diretoria também. Seria com requintes de muita emoção essa classificação do Asa e colocaria em xeque toda a credibilidade de um time que é considerado para muitos uma equipe forte, uma equipe que tem condições de brigar por uma das vagas para a Série C no próximo ano. O caminho é bem longo daqui para frente quando se fala de acesso. Mas pelo que o Asa tem apresentado na competição, o ponto mais preocupante na análise desse comentarista é o ataque. Se você pega os números, o Asa só tem 11 gols marcados das 13 partidas disputadas até aqui. Ou seja, tem menos de um gol por jogo como média. Esta situação acaba sendo preocupante e mostra o quanto esse setor ofensivo do Asa passou por mudanças e mesmo assim não conseguiu evoluir, crescer na competição. Muito dependente de um retorno, de uma recuperação do Júnior Viçosa talvez, mas o Tito já ganhou a oportunidade. Joãozinho, que é o artilheiro da equipe nesta temporada na Série D, com 3 gols, hoje já não é o titular. Dudu já se transferiu para o Figueirense. Então são atletas que ganharam, querendo ou não, oportunidades nesse setor ofensivo, mas não conseguiram também ter sequência diante da apresentação, dos momentos em que eles ganharam chance e não atenderam às expectativas. Então esse setor ofensivo do Asa precisa ser melhor ajustado. Tenho certeza que o trabalho do técnico Celso Teixeira será para tentar construir também uma objetividade nesse último terço do campo, porque o Asa adota uma proposta muito burocrática contra os adversários. Aquele tipo de proposta que abafa, que pressiona, que atua no campo de defesa do adversário, mas não consegue traduzir todo esse volume em situações reais, em chances claras de gol. E isso acaba impossibilitando a marcação desses gols e por esta razão o Asa tem os piores ataques ao lado do Cruzeiro desta primeira fase do grupo 4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo tem que mudar no domingo. O tempo é curto. Apesar de estarmos ainda iniciando uma quarta-feira, é preciso dizer que o tempo é muito curto para que o Asa possa trazer grandes mudanças que sejam suficientes, é o que a gente espera, para que a equipe possa ser objetiva, alcance os 3 pontos, encaminhe a sua classificação e fique aquela esperança que numa virada de chave o Asa possa incorporar um espírito merecedor para ser um dos ocupantes dessas 4 vagas para a Série C no próximo ano. Já aconteceu muitas vezes isso na Série D, equipes desacreditadas numa primeira fase, mas que cresceram do meio para frente na competição, principalmente nos chamados mata-matas. Então, vamos ver se isso vai se repetir com o Asa. Torço para que isso aconteça já a partir do próximo domingo, essa virada de chave para o lado positivo e fazendo o Asa conquistar resultados importantes. Melhoria na parte ofensiva, é o que nós esperamos. À noite, no Futebol Show, nós estaremos de volta com nossa análise a respeito desse momento do futebol de Alagoas na 4ª divisão do futebol nacional. Valeu então, meu caro Vinderlan Araújo. E agora vamos falar do Cruzeiro. O estrelado arapiraquense também está aí na luta, na batalha, buscando uma classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E quem fala sobre o Cruzeiro é ele, Everton Luiz. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham agora o NN Play, também de rádio ligado na NNFM 91,5. As informações do time do Cruzeiro, que tem pela frente o difícil compromisso contra o Atlético da Bahia no interior baiano no próximo domingo. Mas para isso, o grupo segue intensificando os trabalhos. Ontem, a atividade foi na academia com os preparadores físico Luiz Alpino e também o Branco Amorim. Com relação ao jogador Colina, ele que saiu machucado na partida contra o Retrô, a informação é que ele foi reavaliado e foi constatada uma entorse no tornozelo direito do jogador Colina. Ele estará fazendo trabalho junto à fisioterapia e também na academia, ou seja, ele é dúvida para entrar na relação do técnico Adriano Rodrigues. Vamos aguardar e atualizar sempre as informações aqui para o torcedor.
De certeza, o comandante do Urso não vai poder contar com os atacantes o Wallace e o Pablo Pardal, que ficam de fora, assim como o meio-campista Celestino, terceiro cartão amarelo. Vamos aguardar como o Adriano Rodrigues vai mexer na sua equipe de uma forma necessária por conta dessas ausências. Eu vou ficando por aqui. A todos um grande abraço. À noite, dentro do Futebol Show, temos um informativo ainda mais completo, falando então desta quarta-feira do time do Urso. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, meu caro Everton Luiz. E agora vamos direto a Maceió. CRB foi derrotado ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Alan Jones, bom dia. Bom dia, André, amigos do Jogo Rápido. Não deu ontem para o CRB, o Galo perdeu por 2-1 para o Tombense, chegou a abrir o placar com o Anselmo Ramon no segundo tempo, mas tomou a virada. Duas falhas bizonhas da zaga do CRB em duas bolas aéreas, né? Os gols marcados pelo zagueiro Zé Vitor da equipe do Tombense. O Galo que agora volta a pensar na Série B, já deixou ontem a cidade de Muriaé, está no Rio de Janeiro, volta para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira e amanhã se representa e vai fazer a única atividade, porque na sexta-feira já volta a campo diante da Ponte Preta, encerrando aí o primeiro turno na sexta-feira no Estádio Repelé às 7 horas da noite, né? O Clube de Regatas Brasil tem esse compromisso importante. A equipe permanece a princípio na 12ª posição com 21 pontos, tem um jogo a menos, né? O duelo contra o Avaí não foi realizado na semana passada, a CBF ainda vai marcar esse jogo. A gente fala agora do CSA que se reapresentou ontem, já começou a trabalhar pensando no jogo contra o Paysandu no próximo domingo, às 7 horas da noite lá em Belém. O técnico Marcelo Cabo vai começando a montar a equipe. Agora, o que chamou a atenção no ambiente do CSA ontem foi fora de campo. É que o CSA entrou com um pedido de recuperação judicial na justiça aqui em Maceió. O CSA entra com um pedido de recuperação judicial. O CSA que hoje acumula uma dívida aí superior a 20 milhões de reais e entrou com esse pedido de recuperação judicial para apresentar um plano à justiça, né, nos próximos 60 dias de como é que ele vai efetuar o pagamento das suas dívidas, dos seus credores. E com isso, com esse plano de recuperação judicial, o CSA não vai ter mais o bloqueio de suas contas, né? O CSA estava com suas contas praticamente bloqueadas, todo o recurso que entrava do clube, a justiça encaminhava para o pagamento de dívidas, e agora o CSA, com esse plano de recuperação judicial, vai ter uma forma de poder solucionar essa dívida a um longo prazo. Por isso é muito importante que o CSA possa retornar à Série B, porque é uma competição que, fora dela, o CSA acumula muitos prejuízos financeiros. Bom, meus amigos, aqui direto de Maceió, com informações do Galo e do Azulão, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quarta-feira. Bom dia a todos. Valeu, Alan, bom dia pra você também. Agora direto para o comentarista fera, André Áviles. CRB ontem não deu, né, pro CRB, perdeu mais uma. CSA tem compromisso no final de semana. Cruzeiro também se preparando, não vai poder contar com o Colina. Ontem foi diagnosticado com entorse no tornozelo direito e vai ficar fora no último compromisso do time do Cruzeiro. Bom dia, André. Muito bom dia, Clevânio. Bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Falando primeiro do CSA, e essa informação que o Alan traz reflete um pouco do que é o CSA após a queda para a Série C. Problemas administrativos, problemas financeiros que, lógico, a direção está tentando sanar. E é algo que mexe com tudo. A estrutura do clube, os bastidores do clube, principalmente algo que respinga na montagem do elenco, no planejamento para o ano de 2023. E por isso o CSA sente um pouco de dificuldade até para contratar, para melhorar. Vem de uma vitória contra o São José, mas vê aí esses problemas financeiros também respingar dentro de campo. O torcedor azulino fica preocupado porque tem essa expectativa, uma expectativa positiva de que tudo possa melhorar. No entanto, o time vai aí com esses problemas financeiros e, lógico, dentro de campo também tendo esses respingos. Já a equipe do Cruzeiro, eu vou deixar para falar do CRB por último, porque eu fiz o jogo ontem com o Denis Silva e o Everton Luiz. O Cruzeiro perde um dos seus principais jogadores para o último jogo dessa primeira fase, que é o Colina, que já vinha de uma contusão e se machucou no último jogo.
Então o técnico Adriano Rodrigues deve manter o que ele fez nesses últimos jogos, colocando o Batata mais adiantado e colocando o Celestino de primeiro volante. Então ele adianta o Batata e ainda para esse jogo contra o Atlético, que é um jogo difícil, jogando na casa do adversário, ele não terá nem o Pardal nem o Wallace, ou seja, as mudanças por peças do Cruzeiro vão interferir justamente no funcionamento da equipe através das características dos jogadores que vão entrar, porque o Pardal é aquele cara mais agudo, é um ponta mesmo, que vai para o enfrentamento com o adversário, é bom no 1 para 1, e o Wallace é o cara que tem a presença diária. E quando se muda a equipe do Cruzeiro, o nível baixa. A expectativa é que esse nível não baixe. Por isso que o Adriano Rodrigues tem essa semana cheia para justamente fazer alguns ajustes e pensar no plano de jogo para enfrentar o Atlético de Alagoinhas. E o CRB ontem, mais uma vez, perdeu para um time que está atrás do próprio CRB na tabela. Um 2-1 de virada, o Alan trouxe inclusive aí 2 gols de bola parada, que não se pode tomar mais acontecer, inclusive do zagueiro da Tombense foram os 2 gols. Mas falando do CRB, o CRB ontem a gente teve uma falsa sensação de superioridade. E como foi que isso aconteceu? O CRB no primeiro tempo teve mais a bola, teve mais a posse, mas não era um time agressivo, não era um time mais agudo que pôde trazer problemas para a equipe da Tombense. Inclusive, os dois times defendiam da mesma forma, na fase defensiva, colocando uma linha de 5, fazendo um 5-4-1. Inclusive foi um dos planos de jogo do Daniel Paulista para esse jogo. Então foi o CRB que teve a bola, teve a posse, mas não teve uma dinâmica de movimentação com velocidade, justamente para ter infiltração, para ter variações de jogadas. E a Tombense, que no segundo tempo mudou o comportamento e mudou sua postura, principalmente o posicionamento do Bruno Silva volante, que começou a ficar mais adiantado, então adiantou também as outras linhas da equipe, e as mudanças, as substituições surtiram muito efeito na equipe da Tombense, deixando o time muito mais leve e com muito mais mobilidade no segundo tempo. Apesar de ter sido 2 gols de bola parada, a Tombense foi muito melhor que o CRB na segunda etapa e mereceu, inclusive, a vitória. Não só pelos 2 gols de bola parada, mas o que o time conseguiu produzir no segundo tempo. Então, para o CRB, fica um alerta da passividade do time ontem e a apatia na segunda etapa, e principalmente a falta de ritmo no segundo tempo. E eu falo isso da parte física. Ontem transpareceu que o CRB perdeu forças na segunda etapa e não conseguiu segurar nem o resultado e nem tentar empatar a partida. E por isso, perdeu para a Tombense. Foi uma derrota merecida e uma vitória por méritos da equipe mineira. E lógico, a gente vai falar muito sobre esse jogo hoje, a partir das 19 horas, no Futebol Show. Beleza, então, André Álvares. E agora vamos ao giro do placar esportivo. Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevânia, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com o giro do placar esportivo, começando com os resultados de ontem pela Série B, aí 18ª rodada. Como disse aí, ontem o CRB perdeu aí para a Tombense de Minas por 2-1, jogo que aconteceu lá no estádio Soares de Azevedo, lá na cidade de Muriaé, no interior de Minas. Na Arena Condá, ontem lá em Chapecó, a Chapecoense venceu o Ituano por 1-0. E em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta empatou com o Juventude em 0-0 por os 3 jogos aí da Série B de ontem, 18ª rodada. Futebol internacional, ontem teve o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na Arena Independência, o América Mineiro goleou o Colo-Colo do Chile por 5-1, está classificado para a próxima fase, 8ª de final aí da Copa Sul-Americana, e vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, o América de Minas Gerais, duelo de brasileiro. Outro brasileiro que também jogou ontem foi o Corinthians, lá em Lima, no Peru. Corinthians venceu o Universitário do Peru por 2-1, também se classificou e vai enfrentar a equipe do Goiás também na próxima fase da Copa Sul-Americana, 8ª de final. Agora destacando aqui a agenda de jogos dessa quarta-feira que tem a sequência aí da 18ª rodada da Série B, começando aqui com jogos das 19 horas. Novo Horizontino enfrenta a equipe do Londrina. Tem o Atlético Goianiense enfrentando o Mirassol de São Paulo às 21h30 com 4 jogos. O ABC enfrentando o Guarani lá na Arena das Dunas em Natal. Na Ressacada em Florianópolis tem o Avaí enfrentando o Sampaio Correia. Na Arena Castelão também às 21h30 tem o Ceará enfrentando o Vila Nova de Goiás. E na Ilha do Retiro, jogo aí de nordestinos, clássico do Nordeste, né? O Sport enfrentando o Vitória da Bahia. São jogos aí da Série B no complemento da 18ª rodada. Já pela Copa Sul-Americana, jogo também do playoff, jogo de volta, inclusive, no Engenhão, às 19 horas,
tem a sensação aí do futebol nacional no momento. Botafogo enfrentando o Patronato da Argentina, jogo às 19 horas. São jogos dessa quarta-feira de futebol aí pela Série B e também Copa Sul-Americana, hein, Clevane? Beleza, então, Marco Aurélio, e começa, a gente fecha o jogo rápido desta quarta-feira. Voltaremos a falar de futebol à noite, a partir das 19 horas, dentro do Futebol Show. A todos um grande abraço, bom dia, segue com os senhores Ailton Áviles e toda a sua equipe no Comando 91. Até mais.